Outro vídeo bastante controversial sobre metafísica e nossa realidade aqui. A saga Anunnaki, ou poderia ser a saga Conte, a saga dos aliens. Anunnaki, para aqueles que não sabem, é um grupo de consciência coletiva cósmica. No início do universo, a vida existia apenas em níveis espirituais. Quer dizer, não existia o material, mas só o espiritual, localizadas nas dimensões mais altas e não nessa dimensão baixa onde estão, onde os Voronadek, ou criadores de universos, em uma definição simples, hábito vindo de outros universos maduros. Houve um Big Bang espiritual antes do Big Bang material. Então, o primeiro Big Bang não foi material, quando com esses estudos, e sim espiritual, com a formação da atual matéria física bariônica, que não foi apenas uma, mas várias explosões. Para nós é difícil de entender e também entendemos a acreditar que a vida é limitada pela matéria e é exatamente o oposto. A consciência é realmente o fundamento de toda a vida. Então, houve primeira vida em níveis suprafísicos, onde a consciência criativa foi canalizada em grandes pedaços. Houve a primeira vida em níveis suprafísicos, ou mundos avançados e eteriais, onde a consciência criativa foi canalizada em grandes pedaços. O que quer dizer que a matéria singular, onde todos chamam de que é o verdadeiro Deus, essa matéria que não tem gênero sexual, claro, se quebrou em minúsculas trilhões e trilhões e trilhões de partículas, porque ela é muito imenso e essa matéria, essa energia não cabe em bilhões de corpos. Então tinha que se quebrar em minúsculos nanos, pedaços de si própria ou próprio. Grandes extensões de Deus, os seres que cocriam essas consciências são chamados de filhos paradisíacos, quer dizer, os aliens, né, que muitos aí louvam pelo mundo, são os filhos paradisíacos, suas criações primordiais. Esses pedaços de Deus, ou fragmento de Deus, são as monadas supra, ou seja, o mundo espiritual, ou as monadas eteriais supra ou supremas. Assim temos os Voronadeks, são os aliens, um grupo de aliens, pode ser os Anunnakis, você pode chamar Federação, responsáveis pela criação desse novo universo, e pelos filhos do paraíso, responsáveis pela cocriação das consciências junto à fonte criativa, Deus ou vácuo quântico, ou o que você quiser chamá-lo. Então, se eles são responsáveis, então a gente não tem responsabilidade muito aqui, porque eles querem ser os responsáveis, eles foram os primeiros. Então eles que se tiver alguma coisa, alguma situação caótica a ser resolvida, que esteja na mão deles, porque eles que devem ser o responsável disso tudo. Então ninguém tem o dever de pagar por karmas alheios, tendo karmas criados por outros seres que se dizem semideuses ou arquetipos.
que você quiser chamá-los, supramonadas são criados em uma dimensão que podemos considerar como 40 dimensão, para usar como referência. Então estão em 40 dimensão. Só para ter uma ideia, disse que a nossa realidade é a terceira, mas na realidade nós entramos em 2012. Antes estávamos no 3D, ok? Mas desde 2013, no final de 2012, começou em 2013 a nossa graduação aqui, e nós estávamos no nível de aprendizado 0, e desde 2013 que eles elevaram as galinhas dentro do galinheiro para nível 1. Então estamos na primeira série. Antes estávamos no berçário e agora estamos na primeira série. E eles deixaram as galinhas um pouco mais livres hoje em dia, porque estavam mais, em termos assim de evolução, de conhecimento, estavam muito presos, né, em gaiolas, assim, metaforicamente falando. Então hoje em dia eles trocaram a gaiola bem apertada e suja por uma gaiola assim um pouco mais limpa e um pouco mais ampla. Mas na verdade estamos aqui, continuando com o processo de resfriamento do nosso então recente universo, após as explosões primordiais, na qual esse cientista leigo aqui se diz de Big Bang. A matéria bariônica estava se consolidando, ou se oscilando também, ela estava se oscilando, densificando de alta a baixa dimensão. Então, o que fez esses seres aí, eles baixaram sua frequência para poder fazer uns mundos mais densos. Então o que eles fizeram, eles baixaram a frequência do universo, que antes era mais alta, então ficou mais baixa ou mais pesada. Assim, átomos formaram as partículas. Eu queria saber se eles acharam que estava fazendo algo assim altruístico ou inteligente quando eles fizeram isso. Partículas, as várias substâncias no universo, e assim vai, com a formação de energia escura e matéria escura que ocupam 80% do nosso universo. Então, todo esse universo aqui que estamos é de 80% de escuridão ou matéria de antimata, que é chamada de antimatéria, ou matéria e energia negra, que na verdade é muito densa, muito pesada e também não muito benevolente, ok? Até chegarmos à formação mais densa de galáxias, estrelas, solar sistemas, planetas e tudo que podemos ver a tocar em nosso mundo. Então, o que acontece aqui? Existem esses seres aí que se dizem seres deuses e aquilo. Eles fizeram tudo isso a propósito. Eles baixaram a frequência dos seres, entende? Das matérias, que foi do primordial, da energia primordial. Eles baixaram e fizeram com essa matéria negra, bariônica, e o antimatéria, eles fizeram esse mundos caóticos, mundo muito problemático e até demoníacos. Até chegarmos à formação mais densa de galáxias, estrelas, solar sistema, planeta e tudo que podemos ver e tocar em nosso mundo. Ou seja, eles fizeram a matéria mais tangível para experimentar, pôr em prática as teorias que eles tinham em mente. Como a matéria mais densa estava sendo formada, também no lado da consciência, os seres mais densos eram formados. Assim, as supramonadas estavam se adaptando e atingindo uma densidade próxima a 30D. Quer dizer, eles estavam na 40D,
Então eles baixaram um degrau abaixo para 30D. A partir daí começaram a se desdobrar em monadas. Aí eles começaram a se acoplar, em monadas. As monadas são fractais supramonges que conseguem penetrar em dimensões mais densas e carregam com elas consciências temporariamente independente da supramonada. Quer dizer, elas, como todos sabem, a gente habitam aqui as monadas com consciências assim mais baixas, mais densas, frequências mais densas, que todo mundo sabe que é temporariamente e independente da supramonada. Independente de que monada elas vêm, se originam. Embora façam parte dela essa conexão existente. E carregam cada um dos conhecimentos teóricos de sua mãe. Cada supramonada, ou de sua origem, mãe também pode ser origem, cada supramonada pode ser dividida de 12 a 144 monadas de acordo com sua necessidade e escolha. Então tudo isso aqui que a gente vê é apenas o que a gente vê, porque a gente foi programado a ver isto, e através de nossa perspectiva nós vemos isso aqui. Isso tudo é uma criação, uma fantasia da matriz criada por seres aliens, e nós temos um chip atrás da cabeça que projeta-se o que eles querem. É um chip programado, implante, que a gente vê o que eles querem que a gente veja. Então a gente vê coisas tangíveis, como tocar nas coisas materiais muito sólidas, por sinais, né? Então esses dramas que a gente passa por aqui, é tudo programado pelo aquele olho, o olho que vê o que é programado, que vê o que os outros seres querem que ele veja, entendeu? Mas não está lá, isso tudo aqui é fantasia, é o universo das matrizes, fantasia. A monada pode atingir um alcance de até 20D, lembrando que quando menor o D, ou mais baixo ser a densidade, mais densa e pesada é a matéria. Então eles podem chegar até 20 dimensão, ok? Eles não podem ir até a 30 dimensão. Para essa espécie assim, o aspecto de criação em que vivemos, não pode chegar além da 20D. A partir de então, cada monada pode desdobrar de 12 a 144 eu sou, de acordo com sua necessidade. Cada eu sou, que são, como se diz, primeiro criadores, e eles governam certa fractais de almas, né? Carrega a informação teórica, eles carregam a programação teórica do que eles sabem, e eles querem pôr isto em prática. Por isso que o universo existe, porque a gente está aqui para experimentar, não para aprender, não para pagar nada, mas para experimentar. Se tiver algo que seja para pagar, que seja como punição, ou karma, ou mesmo para aprender, então é uma violação das leis cósmicas, porque na realidade a gente está aqui para trabalhar para esses seres, ok? E para pôr em prática o que eles têm em teoria. Também a experiência adquirida de suas monadas e supramonadas em densidade acima da 20D. Quer dizer, eles trazem tudo das monadas, dos mundos além da 20 dimensão. Eles trazem todas as informações de teoria, ok? Então eles dizem, ok, isso é uma energia, eles não existem assim como nós em matéria. Então eles dizem, ok, vão e criem e venha e traga tudo para mim, todas as experiências traga para esse plano, entende? Para o plano da
30 dimensão acima. Isso que eles dizem. Então a gente é apenas um objeto a trabalhar para eles. Somos apenas, como se diz, somos subjugados, né? A esses seres, a trabalhar para eles e pôr em prática tudo que eles quiserem, seja bom ou seja ruim. Eles não discriminam, mas a gente tem que pôr em prática tudo isso. O eu sou é capaz de adquirir experiência até aproximadamente 12D, onde lá pode desdobrar-se em 12 a 144 almas. Então eles podem ter experiência até a 12 dimensão, a 12ª, onde lá pode desdobrar-se em 12 a 144 almas, segundo a sua necessidade. As almas têm sua experiência até cerca de a 7ª dimensão. Muita complicação, nossa, que complexo. O eu sou é capaz de adquirir experiência até aproximadamente 12D. Então esse primeiro criador, que é o eu sou, pode adquirir experiência até aproximadamente a 12ª dimensão, onde lá pode desdobrar-se em 12. Ele pode se multiplicar como ameba ou como sanguessuga, de 12 a 144 almas, segundo sua necessidade. As almas têm sua experiência até cerca de 7D, quer dizer, as almas quer dizer que ele se multiplica, né? Aí ele joga pedaço deles em tudo que é lugar, mas essas almas são limitadas para atuarem até a experiência até a 7ª dimensão, ou 7º universo, onde precisam se fragmentar em fractais de alma, que pode alcançar todas as dimensões abaixo, incluindo a 3ª dimensão, a 4ª dimensão onde estamos. Caso contrário, por exemplo, se a alma se envolvesse em um corpo abaixo daquela densidade, se nós fôssemos para densidades menor, ou se eles, o Criador for para matérias abaixo da 3ª, da 4ª, certamente a mataria. Eles matariam, né, com sua frequência e seu valor energético, seu poder, sua potência energética. Ele mataria aquele corpo de baixa densidade. Não suporta o alto, porque aquele corpo não suporta o alto grau energético da alma. É a mesma coisa, se a gente for realmente nesse corpo se envolver assim de uma hora para outra, de um dia para uma noite para o dia, a gente mata esse corpo, porque esse corpo não é capaz, ele não foi programado para absorver tanta energia e tanta informações e tantas energias assim, de altas frequências e alto teor vibratório, entende? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas, como que a gente vibra, porque esse corpo não está pronto para isso ainda. Mas pouco a pouco a gente vai lá, eu acho que a gente ainda vai sair desse corpo sem saber tudo, ou mesmo sem adquirir várias habilidades que na verdade deveríamos possuir por desígnio da natureza, né? Mas foi tudo manipulado, foi tudo sequestrado, e aqui estamos vivendo experiências desses seres em um corpo já mutilado, quase que andando para trás ao invés de para frente, todo mutilado, sequelado. Somos todos fractais de uma alma que temos de 12 a 144 pares que ajudam a formar nossa alma.
que tem que ajuda por mais que ajuda, que tem 12 que ajuda a formar nossa supermonada. O caminho de volta à nossa realidade do fractal da alma para a supramonada é o que todos nós, terrestres e não terrestres, em todo o universo, devemos fazer mais cedo ou mais tarde. Não há como fugir do processo evolutivo, seja qual for o tempo. A gente pode correr, mas não pode se esconder, ok? Então, mais cedo ou mais tarde a gente tem que se evoluir. Portanto, esse corpo vai ter que ir também, porque esse corpo não está condicionado para receber tal conhecimento, tal informações e tal frequências, né? Porque frequências por si já é aprendizado e ciência. A ciência é a consciência. Quando a supramonada é criada, ela recebe todas as informações e experiências de seu pais, né? Que é nosso primeiro criador, ou o nosso eu, o seu maior, né? O eu sou e os filhos paradisíacos, como mencionamos, eles também recebem uma meta. Então, eles têm uma razão para serem criados e uma missão. Então, todos esses que estão acima de nós, podem ser mestres ascensos, mentores, orixás, santos, deuses, seja lá que for, eles têm uma meta e uma missão, né? Eles são os filhos paradisíacos e eles têm uma missão aqui, né? Para nos guiarmos, para nos regularmos, para nos condicionarmos, para nos limitarmos, para nos mesmo escravizar também às vezes. Eles também recebem uma meta, então eles têm uma razão para serem criados e uma missão. Eles escolhem eles escolhem. Então, se eles fazem porque querem ter ou não experiências nas dimensões abaixo, para serem co-criadores, como seus pais lá em cima, na hierarquia acima, quando todo o objetivo for concluído. Então, eles escolhem ou não vir para baixo, né, para co-criar com seus pais lá de cima, que está em nível mais elevado que nós aqui, que estamos quase no inferno aqui das cuias, sofrendo pra caramba. E eu realmente quero que isso seja todo um pesadelo ou mesmo uma fantasia. Alice nos Países das Maravilhas, e não maravilhas. Como as monadas supras estavam sendo criadas por vários filhos do paraíso. Veja, como as monadas, né, os mundos supras estavam sendo criadas por vários filhos paradisíacos que estavam recebendo várias informações e objetivos de existência. Então, os seres, né, criadores mais de monadas elevadas estavam mandando informações, né, para eles. Eles estavam recebendo informações e objetivos de existência. Eles estavam dividindo e povoando os mundos mais densos. Naquele momento, esses filhos evangélicos, como são chamados no livro de Orântia, perceberam que podiam criar vida biológica nesses novos materiais, nesses novos mundos materiais, e a primeira forma de vida material eram os seres insetoides. Olha que loucura, insetoides, e ainda os humanos aqui, por desígnio ou não, matam os insetoides, né? Matam baratas, matam besouro, matam tudo que eles encontram pela frente. Dadas as duras condições ambientais dos mundos primitivos de nossa vida, nossa vida aqui no universo.
Eles eram insetos dos mais simples que gradualmente estavam atingindo forma de vida inteligente. Veja. Até criar autênticas colônias de insetos, mesmo em graus ainda bastante básicos. Então, os insetos foram um dos primeiros a ser criados nessas monadas aqui do universo, ok? Então, eles requerem bastante respeito. Por isso que existe uma religião na Índia que eles respeitam os insetos, eles não matam os insetos, eles até usam um tipo de máscara para não respirar uma muriçoca. Eles não querem respirar uma muriçoca, né? E acidentalmente engoli-la. Até criar autênticas colônias, mesmo em graus ainda bastante básicos. Em uma segunda fase, eles formaram aves. Então, depois de milênios de anos, eles se formaram aves, pássaros. Eles foram, como é que se diz, promovidos ou upgraded, né, como pássaros, ficaram sendo aves. E depois a vida reptiliana, depois desses aviários, eles se tornaram reptilianos. Porque os reptilianos, eles se envolveram das aves, né? E eu suspeito também dos magros negros, que são sóceras, também são parte répteis e em partes aves, avianos. E aquele homem lá do Egito, chamado Horus, também, foi um homem pássaro também, do Antigo Egito. E teve o Cobazar. Cobazar foi um draconiano, pássaro, que viveu há milênios atrás no Egito, ok? No Antigo Egito. Então, todos eles são originados do insectoide. Os reptilianos se estabelecem na constelação de Draconins, que é o Alpha Draconins, ok? E as primeiras raças reptilianas foram os dragões alados, que eram uma raça etérea da quinta dimensão, e eles não são as primeiras, quer dizer, eles não são os únicos. Existem várias etnias de reptilianos, como também existem humanos. E os mais, pelos que sabemos, os mais nocivos, os mais perigosos, os mais malignos dos reptilianos são os pretos, chamados de Markul. Esses aí são os verdadeiros demônios. E segundo são os cameleões. Cameleões são os que os muçulmanos chamam de Jinnis. E eles são feitos de de fogo e fumaça, ok? E eles são muito bons na feitiçaria, e é o que eu acho que as pessoas que lidam com o voodoo e todas as feitiçarias também lidam com os cameleões, os reptilianos cameleões, ok? Que eram raça etérea da quinta dimensão. Eles respiravam metano, eles pedem a enxofre porque eles respiram metano. E se você deparar com um, ou mesmo você ouvir um, vocês vão ver que eles riem, se eles fazem aquele um som assim, porque eu sei também, porque eu já escutei, porque teve mais ou menos uma semana, 2 semanas atrás, eu tive aqui umas experiências assim um pouco inusitadas. Depois que eu comecei a usar aquele VP, aí os gatos começaram a ficar assim assustados e vendo alguma coisa no sofá. Aí eu decidi ligar a câmera e sair de casa. Saí de casa às 9 da noite, às 21 horas, e cheguei às 10 da noite e decidi carregar aqui no computador. E o que eu vi foi um som muito horrível dentro da casa,
como se o portais estivessem abertos. E quando eles abrem portais, a gente ouve uma coisa assim, um som, né? Um ruído muito estranho, esquisito. E também teve uma voz de um homem, assim, muito cansado. E um grito fino de uma mulher. E também tinha crianças no meio. E também tinha um zoado assim, como se fosse de um monstro, um animal assim. E aqueles rins... algo assim, muito assustador para as pessoas que não estão acostumadas com isso. Mas para mim eu tive muitas experiências inusitadas há muito tempo, desde que eu morava no Brasil. Nos anos 70, por aí, 80, né? Eu morava num sítio no Recife e sempre era perseguida por essas coisas. E também já vi muitos aliens, inclusive reptiliano em 2016. Já vi bastantes aliens, né? Alguns já me visitaram, então para mim isso começou a ficar um pouco assim comum. Mas depois que eu fiz umas limpezas na casa, tudo se normalizou novamente. Eu fiz uma limpeza com som, com vinagre, vinagre, sal grosso e sal de pedra e plantas e som vibratório que tiram essas frequências de casa, né, das energias. Esse é o começo da famosa lenda dos dragões alados cuspindo fogo. Veremos mais tarde que os dragões alados foram muito importantes na criação e desenvolvimento do novo mundo, do nosso mundo. Porque eles se infiltraram aqui, vieram mais ou menos 400 mil anos atrás e começou tudo isso aqui, né? Eles começaram a controlar tudo. Como os dragões eram quinto D ou plano astral, como sabemos, lembre-se, estamos em 4D hoje. Sua natureza permitiu que eles se movessem pelo espaço, chegando a se estabelecendo na região da constelação de Orion, somente em Rigel, onde há muitas estrelas energéticas jovens e povos draconianos proliferaram e diversificaram-se em raças distintas de répteis, através da evolução normal ao longo do tempo, também de experiências genéticas. Então eles como se diz? Eles bagunçaram com o nosso DNA e eles fazem muitas experiências genéticas. E uma dessas experiências genéticas foi mudar o nosso a nossa composição de DNA, né? Como eu disse, para de 12 fios de DNA ou ADN para apenas 2. Eles desligaram 10 fios e só ficaram 2 ligados. Por isso que muitas pessoas aqui são muito leigas, muito devagar e fazem muita porcaria na vida. Tudo por causa dessa malfunção de DNA que a gente tem, que é de ADN. E existem várias formas de dragões, como eu falei. Existe o Jehovah, ele é o tal dragão vermelho. Tem o Kobazar, que é o albino, o branco. Tem os pretos, que são os mercúrios, aí são os mais baixos. E eles são muito agressivos e não muito inteligentes. Não é questão de racismo. Se alguém tiver que falar de racismo ou ir contra racismo, que vá reclamar com os aliens que criaram tudo isto,
Mas a realidade é a realidade e a gente não pode trocar, a gente não pode mudar. E se uma coisa é, alguma coisa é. E pelo que eu saiba, existem muitas formas desses seres. Eu já vi esse aqui, mas ele era um pouco marrom e verde. Foi em 2016, mas ele foi muito legal comigo, muito gentil, muito respeitador, apesar que ele fedia dejeto de gato. Nesse processo de adaptação aos diferentes ambientes e mundos, também nos diversos projetos genéticos que surgiram de acordo com o avanço de cada civilização, várias novas raças surgiram, incluindo os mamíferos, como os felinos, gigantescos tigres humanoides, mas alguns também foram trazidos de outros universos. Então, eles vieram também de Lyra, esses felinos, pelo que sabe, eles vieram de Lyra, e eles tiveram um papel na criação de nosso genoma. E uma das mais assim que se destacou entre os felinos foi a mãe, a jaguar. Ela é uma preta, é uma negra, a mãe jaguar. E ela é muito estrita, e ela diz que ela não vai dar tudo que as pessoas querem. Ela não vai dar o que eles querem, mas ela dá o que eles precisam, o que eles acham que a gente precisa, e não o que a gente quer. O que eu acho que seja razoável, né? A mentalidade. Ela é um jaguar, uma energia jaguar, e ela é preta, linda, linda. Mas alguns também foram trazidos de outros universos, né? Eles vieram de Lyra. Na estrela de Vega, na constelação de Lyra, apareceu a primeira raça adâmica humana. E essa raça adâmica foi primeiro os brancos, entende? Foram os brancos primeiro a serem criados, adâmica, e novamente não vão quer dizer, me questionar ou mesmo vir me culpar. Eu não tenho nada com isso. Foi esses seres quem criaram tudo isto. Foi o primeiro criador, eu não tenho nada a ver com isso. Estou apenas dizendo que eu sei que a raça adâmica são essas raças aqui de humanos, e elas foram a primeira a ser criado também pelo Elohim. Os Elohims vieram deles. Os Elohim são descendentes deles. E os Elohim são os seres que os judeus louvam. A parte também, além do Jehová, que é um dragão vermelho. Então, os Elohim são engenheiros cósmicos, e tem a raça Yahel, que vem o Elohim não vieram ser originário dos humanos, mas eles criaram os humanos vieram, descenderam deles, mas os Yahel é outra raça específica de aliens que vieram dos Elohim, vieram dos humanos. Então os Elohim são engenheiros cósmicos, a raça felina, entre outros. E a raça felina está incluída neste grupo. Então os cats escondem muitas coisas, né? Os gatos. Mas temos que respeitá-lo também, entende? Não é por isso que vão sair por aí matando gato e cachorro, isso e aquilo. A gente tem que respeitar tudo. Equinos, suínos, caprinos, bovinos, aves, né? E felinos também.
Os gatos são muito importantes também em nossas vidas e eles estão envolvendo nesse período e eles são capazes de sugar energias que estão em nossas casas, energias densas. Eles sugam aquela energia, por isso que eles dormem muito pela manhã, ok? E eles são fofinhos, lindos, maravilhosos. Não cabe a nós julgá-los ou mesmo ir lá e fazer justiça com a própria mão, não, por causa disso. Nada a ver. Mas claro que a gente tem que ficar longe dos tigres. Os tigres são os piores dos felinos. São um animal muito silvestre, muito selvagem. Os piores dos felinos são os tigres. Os outros são os ok. Essa raça humana já se desenvolveu com muito sucesso em outros universos e chegou a hora de trazê-la para a nossa também. Para nosso quê? Agora isso que eu me pergunto, quem estava falando isso, os aliens ou esse cara aí, o canalizador? Quando ele falou de nossa, essa raça humana já se desenvolveu com muito sucesso em outros universos, chegou a hora de trazê-la para a nossa onde? A Terra? Ou essa raça humana foi da Terra e eles tiraram o DNA e colocaram em outros mundos? Isso que temos que avaliar e procurar saber, pesquisar melhor, porque eu realmente às vezes fica para mim muito difícil de acreditar em várias coisas. Eu acredito não acreditando. Eu sempre sou crítica e gosto de ter uma mente assim critical. Essa raça já se vê outros, chegou a hora de trazê-la para nós também. Assim, o primeiro ser humano do nosso universo foi desenvolvido onde o ser que conhecemos como Jesus Cristo foi o primeiro a habitar um corpo. Muito. Eu não sei realmente. Dizem que o Jesus, alguns dizem que o Sananda foi um indiano do Vedas. Outros dizem que ele foi o Marduk, o filho do Enki, o dragão Enki. Enki está Enki governa a África e a China. E não sei se o Oriente Médio deve ser o irmão dele, parte de pai, que é o Enlil. E Enki e sua irmã Nimá foi quem bagunçou com o nosso DNA, entende? E esse aqui é o filho do Enki, dragão. E o nome dele foi Marduk. Então eu não vou crer nisso, porque eu tive muitas experiências com esse ser aqui desde que eu tinha 12 anos e não foram muito boas. Ele é um ser muito religioso, ele quer sempre que as pessoas sigam religiões, o que não é certo. Se você dizer que você é um ser soberano, ok? Então eu já tive muita experiência, algumas não muito boas. Eu fui perseguida muito por esse ser que sempre vem com um homem negro e um carro de funeral também. E eu já vi eles com os muçulmanos. Ele já me tirou aqui da cadeira, já me levou assim na alma apenas para Jerusalém, um lugar onde eu não sabia onde existia, um tal de Monte Oliveira, que eu vim saber muito depois que existe. Eu não sabia, porque eu nunca fui uma pessoa assim de religião, eu nunca gostei, apenas fui católica, porque minha mãe, eu queria agradar a minha mãe, ela era católica a vida, e eu casei, depois eu vim casar com um muçulmano, e mesmo assim eu não era assim muito religiosa e não levava nada ao pé da letra. E nunca gostei de usar essas coisas assim de véu, disso e aquilo. Eu achava sempre uma palhaçada e coisa de culto. Veja que até os reptilianos também usam o rude aqui, os capuz. Eu já vi Exus e eles também usam essas coisas. E
esse tal de Jesus me deixou muito, quase que me mata. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu entrei até em coma. E antes disso eu ficar muito doente, eu vi esse ser aqui no pé de goiaba, às 7 horas da noite, que estava tudo escuro, no meu quintal. Ok? Eu fiquei muito doente. E depois, agora há pouco, eu vim saber que eu não fui a única. Se você procurar aí, menino viu Jesus depois de ficar doente, blá 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 blá. Não. Primeiro ele viu Jesus e depois ficou doente como eu. E aconteceu com ele o que aconteceu comigo. E a mesma coisa, eles atacam o intestino, porque o intestino é onde processa todas as informações. Atacou meu intestino, eu quase que morro. Eu tive aquele negócio de, como é que se diz, colitite aguda, uma infecção intestinal, e quase que eu morro. E não sei porque não morri. Tinha 8 anos de idade, uma criança. Então, eu não sei, eu não vou acreditar nessas coisas aqui. Eu estou aqui também para criticar e não apenas levar tudo ao pé da letra e ser uma fanática. Jesus Cristo foi o primeiro a pintar um corpo, eu não sei, isso eu não sei. Porque ele está me seguindo, porque eu estou falando isso tudo. Porque eles já sabiam lá atrás, no passado, que eu ia falar tudo isso agora. Num presente, pode ser, não sei. Cristo, na época, vibrou em uma dimensão de 6 à 7ª dimensão, semelhante ao que hoje se encontram alguns mestres ascensos como Buda, entre outros. O ser que conhecemos hoje como Jesus estaria vibrando na 18ª dimensão. Ele é a expressão humana direta de Mika, seu fractal, e alguns outros dizem que ele também foi Marduk. Então, que ele é a serpente solar. E quem é a serpente solar? A serpente solar é o gerente do solar sistema. Ring Isabel? Então, a entidade suprema de Deus, com a capital G em nosso universo local. Agora, quem fala em GD e nunca fala o nome dos deuses completo é os judeus. Os judeus não falam Deus. Ele fala, o nome de Deus ele diria DS, com capital, letra capital, ok? E no inglês eles falam GD, que é para God, quer dizer God, mas ele não fala Gods, ele dá GD, ok? E na sigla inglesa, pelo que eu saiba, God, quando a gente lê de trás para cima, para frente, quer dizer dog. Dog é cachorro. Dog, God. Ou na sigla, quando a gente lê assim, God, G-O-D, quer dizer algo como o gerente, organizador e destruidor. É isto que o Deus, nome Deus, quer dizer na sigla inglesa: gerente, organizador e destruidor. A Igreja Católica é dirigida por esses seres aqui, os Zetas Reticulis, também chamado como Solipsirei no nome científico. E a Igreja Católica também são dirigidas pelos gatos. Daí o nome católico, deveria ser católico, católico. Cat no inglês quer dizer gato, daí católico ou católico, ok? Gato, vem dos gatos e desses seres aqui, eles controlam a Igreja Católica. Então, quem controla o evangélico, a Igreja Evangélica são os dragões, ou os dragões, o Jeová, que é o dragão vermelho, e também os judeus, ok? O judaísmo. E no Islã, quem controla, eu não sei, deve ser até o dragão preto, Mercúrio, e eles também são controlados por um Alulá. Alulá
é o irmão do Anu, que é o pai do Enlil, Enki e Nimá e Nizam, que foi a irmã deles. Também ela pode ser a Pombagira e pode ser outras coisas que a gente tem, Chitá e Naná, ok? E, bem, então os muçulmanos, na verdade, eles louvam um dragão que talvez seja preto, eu não sei. Mas eles também louvam esse ser Alalu. Alalu foi quem construiu as primeiras bombas. E por que esses servantes gostam de brincar com bombas? Algo estranho, né? Então Alalu foi o primeiro irmão do Anu, e o Anu queria se livrar dele. Tudo são dragões, minha gente, tudo é dragão. Esse é o segredo. E a gente está sendo dirigido por animais. Até o Bezebab é quem? É um bovino, e a gente come a carne dele. Eles também têm a forma de cabra, caprino, né? E a gente come a carne. A ave também é um dragão e a gente come galinha, frango. Então, entendendo como Deus, esse co-criador, sendo que chamamos o Filho do Paraíso, saiu da monada e fez o caminho da descida e da subida de volta, mas em outro universo. Na verdade, quem sacrificou não foi esse ser, foi os animais. Os animais também são alienos, ok? E eles também foram deuses na antiguidade. Como os bovinos sacrificam-se para nós, os caprinos, que são as cabras, as aves, tudo isso que representa o sacrifício, são os animais que sacrificam por nós, ok? E nós temos que respeitar esses seres, ok? Então é isso aí. Temos muito ainda que aprender. Isso aqui é apenas uma gotinha de água no oceano inteiro desse mundo.